Domingão com jogos do Campeonato Brasileiro das séries A e B. Análises, dicas e estatísticas para esses jogos agora aqui no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Bets do Dia no ar, edição de domingo com vários jogos, tá? Temos metade aí da rodada da Série A, né? A outra metade, 5 jogos no sábado, 5 no domingo. E também tem paranaenses, né? Na Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos analisar a partir de agora. Estou com ele, Matheus Montenegro. E aí, Matheus? Fala, Fábio. Fala, meus queridos. Vamos que vamos. Domingão maravilhoso, tá? Temos aí metade dos jogos da rodada da Série B, da Série A. E na Série B nós temos aí o início da última rodada desse primeiro turno, tá? Já estamos chegando aí na metade do Campeonato Nacional. Vamos que vamos analisar tudo isso agora aqui no Bet do Dia. Bom, vamos começar com Série B, né? Temos Coritiba e Amazonas, domingo, 4 da tarde, lá no Couto Pereira, né? Duelo de opostos, né? O Coritiba está na parte de cima, né? O vice-líder, e o Amazonas está na zona de rebaixamento. Um no G4, o outro no Z4. O momento recente do Coritiba a gente pode dizer que não é tão bom aí, pelo menos nas duas últimas partidas, e tudo isso a gente vai analisar agora no nosso aplicativo do Game Arena, que vai pintar aí na tela para você apostador. Inclusive, tem um QR Code para você apontar a câmera do seu celular e baixar o app de forma gratuita, beleza? Sempre importante aí você se embasar, ter estatísticas, informações à sua disposição, e lá no Game Arena você vai encontrar tudo isso, beleza? Como o Fábio já adiantou, não é um duelo de opostos. A gente tem ali o Coxa com 34 pontos na vice-liderança, era líder há pouco tempo, e caso vença o jogo e o Goiás tropece, ele pode, inclusive, aí terminar o primeiro turno dessa Série B na liderança, tá? Por outro lado, a gente tem o Amazonas, que desde o início da competição tá brigando lá na parte de baixo, se encontra no Z4, é o antepenúltimo colocado, com 18 pontos marcados em 18 jogos. E aí tem um ponto que eu acho que é importante a gente trazer aqui, tá? O Amazonas, como visitante, ele é a pior equipe aí da competição. Não venceu nenhum jogo até aqui. São 2 empates e 6 derrotas atuando longe dos seus domínios, e tem também a pior defesa como visitante. Muito bem. Vamos para os jogos recentes, né? O Coritiba que vem 2 jogos sem vencer. Aí o jogo maluco, né? Contra o Paysandu, 5-2, né? Cara, contra... Acho que é a melhor defesa, né, da Série B. Tinha tomado 4 gols em casa, eu acho. Que loucura, aí tomou 5 em um jogo. Série B é pau. Não, ele tinha tomado 6 na Série Série B. B Eu acho que ele tinha tomado 1 em casa, 2, tomou 5. E antes, com o Atlético, né, um resultado mais normal, o Atlético melhorou muito, tá? Quem vê esse resultado, resultado ruim, mas o Atlético... Tá ok, empatar fora tá ok. Empatar fora, mesmo com o Atlético sendo um time ali da parte de baixo, vem de um bom retrospecto recente. Mas aí antes... é uma sequência de vitórias sem sofrer gols, né? Contra Cuiabá, rival Atlético Paranaense, Volta Redonda e CRB. Em casa, dificilmente ele deixa de vencer, né? Cara, e ele vinha de 6 jogos consecutivos sem sofrer gol, aí tomou 5 do Paysandu em casa, e levou também nesse último jogo contra o Atlético, que eu daria um relativizado, porque de fato o momento do Atlético é muito bom, tá? Em termos aí de recorte recente, inclusive o Atlético é uma das melhores equipes dessa Série B. Agora, o Amazonas, ele faz um campeonato como um todo aí bem abaixo da média, não à toa está no Z4, né? Não chegou a esboçar, digamos assim, nenhuma reação. Conquista ali uma vitória ou outra dentro de casa, né? Só conquistou vitórias atuando em seus domínios, mas longe de casa, de forma geral, perde quase que todos os seus jogos, né? Vem de empate em casa contra o Paysandu, aí ganhou também do Botafogo de Ribeirão Preto, mas em seus domínios. Fora de casa ele tomou 3-1 do Cuiabá, aí perdeu em casa também para o Atlético Paranaense, empatou com o Novo Horizontino fora em 1-1, mas perdeu para o Criciúma fora, perdeu para a Chapecoense de 4-0 fora de casa. Então é um timezinho que, quando atua longe de Manaus, né, tende a se complicar. É isso. Vamos para o nosso momento bet nacional, porque o favoritismo, obviamente, é do Coritiba, mas com a odd até surpreendente, hein? Cara, porque assim, a Série B ela é tão nivelada que eu acho que é muito difícil, tem que ser um contexto muito específico para você ter uma odd da vitória de uma das equipes abaixo de 1.4, tá? Aqui é um cenário que a gente tem claramente uma das melhores equipes jogando em casa contra uma das piores equipes dessa Série B. Como visitante, o Amazonas é o pior time dessa Série B, né? Em termos aí práticos, em termos de pontuação. E, cara, eu gosto bastante dessa odd aqui, tá? Tá liberando 1.5, não é uma odd que tem um primor de odd, que odd alta, maravilhosa, mas eu falo em termos de valor, tá? Ao meu ver, o justo, essa odd está ainda menor. Como ela tá assim, então eu vejo valor aqui e acredito que seja a melhor pedida, até porque eu acho que pra gente confiar em gols é muito arriscado, confiar em gol do Amazonas ou algo do tipo, né? E eu acho que o Coritiba vai conquistar aí a vitória, vai dar essa volta por cima, vai dar uma resposta pro torcedor depois daquela goleada sofrida pro Papão. Por isso, nossa dica do Tipster é a vitória do Coritiba. Muito bem, então dica dada aí para Coritiba e Amazonas, a gente fala do outro paranaense, né, que joga fora de casa contra o América Mineiro, Atlético e América, né, 2 times que jogaram muito a Série A, né, sobretudo o Atlético, mas hoje estão na Série B. O jogo é 6h30 lá no Independência. Pois é, um duelo que nos últimos anos aí poderia muito bem ser de Série A do Brasileirão. Estão aí as duas equipes na Série B e não estão bem, tá? São 2 equipes que não estão bem, fazem Série B muito instável. O Atlético Paranaense está instável desde o início. O América até começou bem e vem numa queda livre aí recentemente. Vamos pro nosso aplicativo do Game Arena para ilustrar isso, porque logo de cara, a primeira informação que choca
são as 4 derrotas consecutivas do Coelho, tá? Absurdo esse momento recente aí do América Mineiro, tá brigando na parte de baixo, né? É o 15º. O Atlético Paranaense está em 10º, com 24 pontos marcados. O Furacão tá ali a 5 pontos da Chapecoense. Então, assim, não é uma situação tão crítica, mas, como eu disse, tem sido instável desde o início. Não são momentos que o Atlético Paranaense está oscilando. Ele vem aí nessa instabilidade desde o início. Ganha, perde, não consegue engatar 3 vitórias seguidas e tá aí nessa situação de meio de tabela desde o início. Já o América Mineiro começou bem, caiu muito e agora tá ali com 20 pontos marcados na 15ª posição. Pode, inclusive, virar o turno na zona de rebaixamento. É isso, vamos para os confrontos, né? Começando com o América, né? As 4 derrotas seguidas que foram para Cuiabá, fora, Chapecoense em casa, Novo Horizontino fora e Atlético em casa, né? Então, em casa ou fora, o time perde. Né? Leva muito gol, é absurdo. Leva gol em todos os jogos, praticamente. Cara, são 6 jogos seguidos levando gol. E aí tem uma estatística muito curiosa, tá? O América Mineiro e o Atlético Paranaense, eles têm a pior defesa da Série B. Tem mais uma equipe que também sofreu 24 gols até aqui nessas 18 rodadas. Salvo engano, é o Atlético. Mas, enfim, são 2 das 3 piores defesas aí, com a mesma quantidade de gols sofridos, tá? A média de gols em jogos das duas equipes é altíssima, sobretudo o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é o time com a maior média de gols por jogo nessa Série B. Ele tem a pior defesa e ele tem o segundo ou é o terceiro melhor ataque, tá? É um time que sofre muito gol também aí, como a gente tá vendo, ó. Cara, num recorte de... Ó, se a gente traz aqui desde esse jogo contra o Operário, né, um confronto paranaense aí, inclusive diga-se de passagem, nos últimos 9 jogos ele só não sofreu um gol, que foi do Amazonas, que é um time do Z4 e que tem um dos piores ataques desse Brasileirão. Então são 2 equipes instáveis, que não passam muita confiança, tá? Que não conseguem engatar uma sequência boa, cujo momento recente é muito ruim e que sofrem muitos gols. Até ressaltar que no último jogo, né, o pênalti para a Ferroviária foi um pênalti inexistente, mas cara, foi bem se esperava absurdo, mais aí do Atlético, até uma vitória fácil que não veio. Né, antes tinha sofrido uma virada, né? Abriu 2-0 por Volta Redonda, tomou 3 no segundo tempo, realmente... Perdeu o clássico em casa, recente, né? Campanha ruim aí do Furacão. Vamos agora para o nosso momento Bet Nacional, porque o favoritismo é de quem? É do América. Fator casa ali, né? Mas assim, cara, eu acho que é muita loucura você confiar em qualquer coisa relacionada a resultado final em qualquer um dos 2 times. Em termos de valor, existe um valor maior, ao meu ver, do lado do Atlético Paranaense, até porque a fase dele é menos pior, digamos assim, né? O América vem de 4 derrotas seguidas. E você tem aqui, por exemplo, um empate e o Atlético pagando 1,53, tá? Mas, cara, eu prefiro focar em gols aqui nesse jogo, tá? Eu prefiro focar em gols. E a gente tem mais de 1,5 gols pagando em 47. Como eu disse, os jogos do Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense, ele é a equipe com a maior média de gols por jogo nessa Série B. Ele tem um dos melhores ataques e tem a pior defesa. E o América, ao lado do Atlético, tem também a pior defesa, com 24 gols sofridos. Então, cara... são 2 ataques que não passam a confiança toda, mas a gente sabe que as defesas deixam muito a desejar. Então, 2 golzinhos nesse jogo, eu acho que vai pintar. Mas, como eu disse, é muito instável. Pode ser 2-0 para o Atlético Paranaense e pode ser 2-0 para o América Mineiro. Não é nenhuma loucura, tá? Pode ser 1-1, pode ser 2-2. Então, eu prefiro focar exclusivamente em gols, sem confiar em nenhuma das 2 equipes, apenas no total de gols. Eu acho que acaba sendo a melhor saída. Muito bem, então mais de 1,5 gols aí, nossa sugestão para América e Atlético. Bom, agora vamos falar de Série A, né? Temos 5 jogos nesse domingo, começando pelo duelo de tricolores, né? São Paulo e Fluminense, tricolor paulista contra o tricolor carioca, jogo 4 da tarde, 17ª rodada lá no Morumbi. Duelo de gigantes do Brasileirão e que a Copa do Mundo foi um fator muito chave pra gente mudar completamente a leitura aqui, né? Pré-Copa do Mundo teria uma análise, pós é outra, porque o Fluminense vem de 3 derrotas consecutivas, após aí essa volta, né, esse retorno do Brasileirão. Renato Gaúcho argumentando que é a questão que não teve férias, que não teve pausa, não descansou. E de outro lado a gente tem um São Paulo que teve mudança de treinador, chegou o Crespo e tem apresentado um futebol melhor aí nos jogos recentes, o tricolor paulista. Vamos lá pro nosso aplicativo, vamos dar uma ilustrada. Logo de cara a gente já vê um momento recente aí que destoa, né, bastante. A gente vai dar uma relativizada, claro, porque o Fluminense tem jogos já Copa do Mundo ali, mas o tricolor carioca, ele ainda está numa situação bem melhor, para você ver como o Fluminense estava muito bem pré-Copa e o São Paulo estava muito mal, né? O São Paulo estava até no Z4, chegou a bater lá na zona de rebaixamento. Fluminense com 20 pontos marcados, tem 14 jogos. Série A é sempre bom ficar atento aí com a quantidade de jogos, porque tá destoando muito entre as equipes, tá? E o São Paulo tem 19 pontos, porém com 16 jogos. O São Paulo ele já tem 2 partidas a mais do que o Fluminense. É isso, vamos para os resultados, né? Porque o São Paulo vem de 3 jogos sem perder, venceu fora o Juventude 1-0, né? No segundo tempo. Golaço. Conseguiu fazer o seu gol, né? Dominou o jogo, né? O gol até demorou para sair. Antes venceu o clássico contra o Corinthians, também jogando bem, 2-0.
Aí um jogo bem equilibrado, né? Contra o Bragantino. O São Paulo jogou bem, o Bragantino também. Foi 2-2. Jogo difícil. E aí na volta perdeu pro Flamengo no Maracanã, mas é aquela derrota aceitável. Foi a estreia do Crespo, um jogo muito difícil contra o Flamengo fora de casa. Foi realmente a atuação aí do Tricolor Paulista que destoou nesse pós-Copa do Mundo, né? Mas o ataque vem melhorando muito, tá? 5 gols marcados aí nos últimos 3 jogos. Luciano marcou os últimos 3 gols, inclusive, aí da equipe. O Tricolor Paulista que deu uma melhorada aí recentemente, já com um novo padrão de jogo ali com o Hernan Crespo, né? Já tá começando a pegar um ritmo melhor. Já o Fluminense, pós-Copa do Mundo, 3 jogos, 3 derrotas. Tomou uma virada em casa para o Palmeiras, perdeu 2-1. Perdeu o clássico pro Fla-Flu com um roteiro que castiga o torcedor, né? O Pedro entrando ali na reta final, depois toda a polêmica, lei do ex, e acabou marcando o gol. E perdeu em casa por Cruzeiro por 2-0, que hoje é até um resultado, entre aspas, normal, né? A gente tem que relativizar um pouco que sequência difícil, né? Absurdo. Ele pegou os 3 primeiros colocados, né? Inclusive aí, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, é isso mesmo. Mas 2 em casa, né? 2 em casa, esse que é o ponto, né? Aí realmente. Ele deu esse azar, entre aspas, né? Dele ser visitante logo contra o. Quer dizer, acabou sendo bom, né? Quer dizer. Não viajou, né? Não viajou. Então, assim, cara, eu acho que por esse lado aí, pensando por essa ótica, né? A situação é preocupante. 3 derrotas, não dá pra normalizar, independente da sequência que foi. E antes disso, a derrota pro Chelsea, né? Por 2-0 na Copa do Mundo. Bom, vamos agora pro nosso momento bet nacional, né? Porque temos aí um favoritismo do São Paulo, jogo em casa, mas uma odd que eu acho bem justo, alta. tá? É uma odd alta. Eu Podia estar até confio mais São Paulo. baixa. Pelo momento recente, podia estar mais baixa. Só que, é porque o Fluminense, sem áreas, ele vai precisar se readaptar, coisa que ele ainda não conseguiu, tá? O Fluminense está tendo problemas claríssimos na criação ali, depois que o Júnior Arias saiu e ainda não conseguiu repor a altura, e vai ser muito difícil repor a altura, né? Eu até acho que essa odd do São Paulo, de fato, poderia estar um pouco mais baixa. E por isso, eu vou focar exclusivamente no São Paulo nesse jogo, tá? Eu vejo mais valor do lado do Tricolor Paulista, e a nossa dica do Tipster vai ser combinar o dupla hipótese com um golzinho do São Paulo. Por quê? Aqui a gente tá qualquer vitória do São Paulo, e a gente tem qualquer empate com gols também, coisa que eu acho que pode acontecer. Eu acho bem difícil ser 0-0, tá? Os jogos do Fluminense aí têm sido movimentados. Nossa dica do Tips tem inclusive de Fluminense e Palmeiras. Foi o mais de 1,5 gols que bateu ainda no primeiro tempo, né? Então, eu acho que dificilmente seria um 0-0. E aqui a gente tá no dupla hipótese do São Paulo, tirando 0-0. Eu acho que é uma excelente pedida. Acho difícil o São Paulo perder esse jogo aqui. Acredito muito que deve marcar gol. Tem no retrospecto ofensivo bom aí recentemente. Então, essa aqui é uma ótima pedida para a partida. Muito bem, então dica dada aí para São Paulo e Fluminense. Agora a gente fala de Inter e Vasco, tá? Jogo no Beira-Rio, né? Jogo às 6h30, duelo de opostos, né? O Inter deu uma melhorada, vem de 3 vitórias seguidas e o Vasco vem de alguns jogos sem vencer. Pois é, Vasco vem de eliminação, que já era esperada, né, na Copa Sul-Americana, não venceu ainda pós-Copa do Mundo, enquanto o Internacional deu uma guinada aí, o time estava muito mal na parte de baixo, engatou 3 vitórias seguidas. Vamos lá pro nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma ilustrada, a gente vê justamente isso aí, ó, em termos de confrontos, o Vasco que tá na beira do Z4, tá, velho? Já começa a preocupar de novo aí, mais uma vez, a zona de rebaixamento pro Vasco da Gama, meio que vivendo uma crise interna ali, Pedrinho sendo muito cobrado, o time que tem 14 pontos em 14 jogos, vale ressaltar isso aqui, tá? O Vasco tem um jogo a menos aí do que boa parte das equipes, né? Enquanto o Inter, com 3 vitórias seguidas, já saltou ali, ó, para 10º lugar. Tem 20 pontos marcados o Colorado até aqui. Bom, as 3 vitórias do Inter, né? 2 em casa contra a Vitória e Ceará e a vitória fora contra o Santos, 2-1. Uma tabela acessível, né? A gente pode destacar isso aí. É isso, o jogo Acho que fora vale a era um pena. jogo também acessível, né? Mas conseguiu fazer 3 vitórias. Conquistar 100% de aproveitamento é difícil, claro. Aproveitou essa tabela acessível que teve pela frente e conseguiu vencer todos os jogos até aqui. Por outro lado, a gente tem aí o Vasco, que, cara, tem como sua grande força São Januário. Eu acho que são os jogos que a gente pode acabar achando que o Vasco pode acabar arrancando algo, geralmente é em São Januário. Mas até assim, não conseguiu vencer o Grêmio, mesmo sendo muito superior, não conseguiu vencer. Foi eliminado por Independente Del Valle ali, tomou 4-0, né, no jogo de ida, teve a expulsão do Piton que acabou comprometendo. Antes disso, perdeu um clássico pro Botafogo por 2-0. E é isso, pós-Copa do Mundo, são 2 derrotas e 2 empates. É isso. Agora vamos pro nosso momento bet nacional, porque o favoritismo é do Inter, tá? Uma odd ali boa, é difícil apostar em algo a favor do Vasco fora de São Januário, né? Pois é, aí é que tá. Eu até acho que tende a ser um jogo de poucos gols. Porém, por causa do estilo de Diniz ali, né, pode acabar condicionando para muito gol. Só que ao mesmo tempo eu acho muito arriscado você confiar na competência ofensiva do Vasco. Então você fica naquela. Caramba, o
mais de 1,5 gols não tem odd. Então não vale muito a pena você ir no over. O under eu acredito que é muito arriscado, porque, meu irmão, o Vasco é uma equipe que pode muito bem do nada tomar uma goleada aqui, a gente não sabe. Então eu acho que é muito arriscado você confiar em qualquer coisa relacionada ao Vasco, qualquer coisa relacionada a gols, e por isso eu prefiro focar única e exclusivamente aí na vitória do Internacional. Não é um primor de odd, até porque eu acho que não tende a ser uma vitória fácil, tá? O Inter ele vem dessas 3 vitórias, mas ele não tá jogando um futebol absurdo também não, certo? Contra o Vitória ele ganhou só com um gol no finalzinho, contra o Ceará ele acabou sofrendo boa parte ali do segundo tempo, ele poderia muito bem ter tomado o empate e venceu o Santos também, que é um time que está numa fase ruim. Então, assim, o Inter está sendo muito favorecido por uma tabela acessível, mas ainda assim eu acho que vai conquistar uma vitória. Não acho que vai ser uma goleada, uma vitória muito fácil, mas é onde eu enxergo mais valor. É isso, o ideal seria até um dupla hipótese menos 3,5, mas não tem odd, não tem né? odd. Ou um dupla hipótese, gol do Inter, vai que seja 1-1 também, mas isso, em termos do que a gente tem à disposição, é onde eu enxergo mais valor. Muito bem, vitória do Colorado contra o Vasco, a nossa dica aí para esse confronto. A gente fala agora de Bahia e Juventude. Né, Bahia que foi eliminado na Sul-Americana, né, para o América de Cali, e o Juventude que perdeu mais um, perdeu para o São Paulo jogando em casa, né, domingo 6h30 lá na Fonte Nova, temos aí o pior visitante, né, que é o Juventude. Cara, eu acho que o Juventude junto com o Sport ali já estão caminhando a passos largos para essa Série B, tá? A gente sempre bate nessa tecla aí, que é até parecendo com a do Vasco, né? O Juventude, ele tinha sua força, era o fator casa, era o Alfredo Jaconi. Mas nem isso tem sido um diferencial nessa temporada, eu acho que dificilmente vai conseguir dar uma volta por cima. Vamos lá pro nosso aplicativo, vamos ilustrar aí Bahia contra Juventude e o momento recente do Bahia, que não é muito bom, tá? A gente vai dar uma relativizada aí logo mais, mas não vive numa situação muito boa aí o tricolor da Boa Terra. Mas ainda assim, por causa do ótimo início de Brasileirão que teve, tá ali em 6º lugar, com 25 pontos marcados. Importante é ressaltar também que tem 14 jogos disputados a menos, né? Então, apenas, ou seja, tem um jogo a menos ali do que várias equipes. Enquanto isso, o Juventude ali, ó, em 18º, com 11 pontos marcados até aqui, tem o pior saldo de gol, tá? Isso é importante destacar. O Sport não ganhou nenhum jogo, só que o Juventude ainda tem um saldo de gols e uma defesa pior do que a do Sport. É isso, o Juventude deve ser o segundo pior mandante, né? Dá pra gente ver a tabela aí do visitante, no caso, né? Sim, sim. Eu acho que é o pior, né? É o pior, né? É pior do que o Sport até. Perdeu todas fora, o Juventude. O Sport ainda empatou 2. O Juventude perdeu todas fora e tem menos 20 de saldo. É absurdo, tá? É isso, a gente vai ver aí os jogos, né? Começando pelo Bahia, que até foi com o time titular, mas perdeu do América de Cali, 2-0. Claramente o time do Bahia é muito cansado, né? Porque o Rogério Ceni não poupou contra o Fortaleza. Sim. E aí poupou metade do time contra o América de Cali em Salvador, né? Foi uma estratégia até bem questionada. Foi eliminado na Sul-Americana, pelo menos vai ter aí mais tempo de descanso nas próximas semanas. Mas é um time que perde pouco, né? Teve essa derrota, mas antes disso... Não, e em casa é muito forte também, né? A última derrota em casa eu acho que faz muito tempo. E em casa o ataque funciona muito bem também, né? Fez 2 contra o Atlético Mineiro, fez 2 contra o Fortaleza, fez 3 contra o Náutico, fez 2 contra o São Paulo. Então é um time que atuando em seus domínios, 4 contra o Paysandu, 2 contra o Vitória. Ele marca pelo menos 2 gols em quase todos os jogos ali, atuando na Fonte Nova. O que já nos dá um indício muito bom para esse jogo, porque como a gente destacou, do lado do Juventude, eu acho que a gente tem que destacar realmente aí a questão negativa, né? É um time que nem dentro de casa mais consegue ser um diferencial para bater de frente com os grandes, e fora de casa sofre muitas goleadas. Já tinha tomado 6 do Flamengo, né? Foi 6-0, não foi? Contra o Flamengo. Isso. Aí tomou 4-0 recentemente aí do Cruzeiro. Não, tem mais goleadas. Sim. E o jogo que ele ganhou foi contra o Sport em casa, num recorte recente aí. Tomou 5 do Fortaleza também, fora de casa. Fora de casa, tomou 3 do Inter. Então, assim, é uma defesa que, longe dos seus domínios, deixa muito a desejar. Tomou 2 do Botafogo, pelo menos 2 gols, ele toma em quase todos os jogos fora de casa. E agora tem pela frente aí o Bahia, que não é um adversário nada fácil. Bom, vamos pro nosso momento bet nacional, né? Porque as odds apontam um largo favoritismo, talvez o maior, né, dessa rodada. Sim. O Bahia contra o Juventude. Vou até destacar aqui, obviamente vamos confiar em algo a favor do Bahia, né? A gente tá falando de um Juventude que perdeu todos os jogos fora de casa e que tem menos 20 de saldo atuando como visitante, tá? Eu vejo muito valor aqui no handicap, menos 1,5 do Bahia. Acredito que seja uma ótima pedida para o apostador que quiser um risco um pouco maior. Meu palpite aqui para esse jogo é coisa de 2-0, 3-0 Bahia, talvez um 3-1 eventualmente até. Mas como aqui a gente preza um pouco mais pela segurança, então aquele apostador que quiser se precaver um pouco mais, o mais de 1,5 gols do Bahia já é uma boa pedida. Porque aqui a gente nem depende de resultado. O Bahia pode até perder o jogo e essa aposta pode ser green. O que importa é o Bahia fazer 2 gols. Se for 2-2, se for 2-1 pro Bahia, 3-2 pro Juventude, isso aqui vai ser green. É o Bahia fazer 2 gols, coisa que é uma estatística extremamente recorrente do Bahia atuando em casa e do Juventude que atuando fora. E aí você combina as duas coisas, dá um match maravilhoso para que essa aposta tenha muito valor. Boa, então é isso. 2 gols do Bahia contra a pior defesa aí desta Série A, o Juventude, a nossa dica aí pra esse jogo. Boa dica, aí podia ser hot bet aí. Tá uma boa esse domingão, tá? Tô gostando das apostas. Tem um jogo melhor que a gente vai falar daqui a pouco. Pois é.
Bom, tem Flamengo e Galo também, um jogo bem interessante aí. O jogo será 8h30 da noite, tá? No domingo, o último jogo desse domingo, lá no Maracanã. É um duelo aí que nos últimos anos tem se criado, né? Uma rivalidade interestadual muito forte entre... Vão jogar pela Copa do Brasil no meio de semana. Né? Mais uma vez, né? Inclusive foi confronto da Copa do Brasil que apimentaram aí nos últimos anos, né? Esse confronto aí. Atlético Mineiro, importante destacar, né? Vivendo aí uma situação, no momento da gravação desse vídeo, pelo menos, importante destacar, ainda tá ali um pouquinho na questão da crise, né? Até deu uma apaziguada, né? Pagou salários aí, alguns. Teve jogadores que parece que tiraram, né? As acusações que iriam fazer contra o clube. Mas, enfim, a instabilidade ainda existe do lado do Atlético Mineiro e quase que era eliminado pro Bucaramanga, né? Vamos lá pro nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma olhadinha e ilustrar melhor o momento aí das duas equipes, né? Tabela de classificação, antes da gente dar uma olhadinha nos confrontos, Flamengo vice-líder, mas em termos de aproveitamento é o melhor clube aí do Brasileirão, tá? Porque o Flamengo tem um jogo a menos que o Cruzeiro e se ele ganhar esse jogo a menos aí que falta, ele vai ser o líder da competição, tá? Enquanto isso, o Galo tá ali em nono com 20 pontos marcados em 14 jogos disputados também. É isso, a gente vai ver os confrontos, né? Começando pelo Flamengo, que só perdeu um jogo nessa volta, né? Que foi pro Santos, 1-0, mas venceu o Fluminense, o Clássico, e venceu o Bragantino fora, né? Duas boas vitórias e antes disso havia vencido o São Paulo no Maracanã, uma boa sequência aí. 3 vitórias, 9 pontos aí desses dois. Cara, e assim, eu acho que do Flamengo é muito importante a gente destacar o quão absurdo tá sendo essa janela de transferências aí de meio de temporada do Flamengo, tá? Já confirmou o Saúl e o Emerson Royal, né? Samuel Lino pode chegar aí ainda. Carrascal também. Pois é, e o Flamengo repondo as peças aí, né? Vai perder o Wesley, já perdeu o Gerson, então tá conseguindo se repor aí em alto nível o rubro-negro carioca, tá? Do lado do Atlético Mineiro, a gente tem que destacar algo um pouco mais negativo, né? Que é justamente, cara, eu vou destacar de novo, essa estatística é uma coisa absurda. Pós-Copa do Mundo, ó, o último jogo antes da Copa foi a vitória contra o Inter. Pós-Copa aqui são esses 4. O Atlético Mineiro, ele só conseguiu marcar 4 gols até aqui. Os 4 gols foram gols de bola parada do Hulk. Todos os 4. Ele fez Olímpico contra o Bahia, de pênalti contra o Bucaramanga e 2 de falta contra o Palmeiras. Fora isso, o time não conseguiu criar nenhum gol, né, de bola rolando ali, de jogada construída. E quase era eliminado pro Bucaramanga em casa. Conseguiu passar ali nos pênaltis, né? Então, é uma sequência negativa, né? São 3 derrotas nesses últimos 4 jogos. A única vitória contra o Bucaramanga, com um gol de pênalti. Ele jogou bem, né? O Bucaramanga amassou esse jogo aí. Difícil confiar em qualquer coisa do Galo aqui, tá? Bom, vamos pro nosso momento bet nacional, né? Porque esse momento oposto, né, de Flamengo e Atlético dão um alto favoritismo aí pro rubro-negro carioca. Que eu já acho que tá uma ótima pedida, tá? É difícil confiar. Bicho, porque assim, se a gente... Eu poderia até destacar um under 2,5, tá? Porque o Flamengo não é muito de goleada e tudo mais, e o Atlético Mineiro tá com essa fase recente ofensiva aí, dependendo única e exclusivamente do Hulk. Mas é um jogador que pode desequilibrar. Então, por exemplo, 2-1 pro Flamengo não é nenhuma loucura pra mim um jogo. Pode pintar. Então, eu tenho o meu risco aqui em termos de under goals. Eu prefiro confiar no Flamengo, velho, porque eu acho que dificilmente vai ser... eu não confio no Atlético Mineiro para vencer o jogo. Em condições normais, né, sem o Atlético Mineiro estar vivendo essa crise, a gente já poderia confiar na vitória do Flamengo. E ainda mais com esse incremento aí das notícias recentes, eu acho que, por mais que a odd não seja tão alta, é onde existe mais valor. Difícil você confiar em gol do Atlético Mineiro, então ambas marcam, over goals eu acho que é muito arriscado, tá? Under goals ao mesmo tempo, eu também tenho meu receio, porque pode muito bem o Flamengo, se jogar o que sabe, meter um 3-0 no Galo, ou até mesmo o Galo achar um golzinho ali de bola parada com o Hulk, eventualmente, e ser um 2-1, 3-1. Então é muito instável em termos de gols, prefiro focar na vitória do Flamengo. Bom, então vitória do Flamengo contra o Atlético, nossa dica, e a gente fecha com o Cruzeiro e Ceará, né? O líder, né? O líder. Vai pegar o Ceará que vem mal, a gente vai ver agora. Que é um dos piores distantes, né? O Ceará também. Isso. 4 da tarde lá no Mineirão. O Cruzeiro que é o melhor mandante, inclusive. O melhor mandante contra os piores visitantes aí, tá? Um duelo cuja discrepância é muito grande, né? Ceará vem de derrota em casa para o Mirassol. Vamos lá pro nosso aplicativo do Game Arena, vamos ilustrar isso aí melhor. O momento do Cruzeiro é absurdo. Hoje é que dia, Fábio Hermano? A gente tá gravando aí, enfim. Na sexta-feira. Estamos no finalzinho de julho, né? Hoje o Cruzeiro é o melhor time do Brasil. Isso aí é indiscutível. Ceará vem de 3 derrotas consecutivas, inclusive, tá? Tabela de classificação, a gente tem um líder Cruzeiro, ele tem um jogo a mais que o Flamengo, né? Então pode até perder essa liderança. 34 pontos marcados em 16 jogos. Tá jogando muita bola. E a gente tem o Ceará ali, ó, que já começa a se aproximar do Z4, tá? O time tem 18 pontos marcados, tá em 13º. E aí, só para trazer aquela informação, Fábio, só para encerrar aqui rapidamente, o Ceará, ele como visitante, ele tem 5 pontos, tá? Eu acho que ele ganhou um ainda, não foi? Ele ganhou como visitante, foi Ele ganhou do Fortaleza. Do Fortaleza, né? Era o que eu ia dizer, exatamente. Torcida que era campo dividida. neutro ali, né? Exatamente. Muito bem. E o Cruzeiro, né, que é o melhor mandante, vem de empate fora, né, com o Corinthians 0-0. Antes, 4 vitórias seguidas, né? Vamos tirar do Banfield, né? Retrospecto aí pós-Copa. Ele só levou um gol. Foi do Grêmio, né?
é realmente muito bom. Eu acho que assim, ele poderia Ele até fez ter ganhado 4 gols do nos Corinthians. jogos em casa. É, mas pela sequência, é aceitável até esse empate com o Corinthians, né? E pré-Copa do Mundo ele vinha muito bem também aqui e tal. Ele já vinha numa sequência... Sim, a derrota que ele teve foi contra o Defensa e Justiça, que é amistoso. Então a gente Ele não perde corta no aí também. Brasileirão desde quando? Última derrota. Ele só tem 2 derrotas do Brasileirão, né? Ele perdeu para o Bragantino por 1-0 na 5ª rodada e perdeu para o Internacional por 3-0. Só essas 2 derrotas aí. A última derrota dele no Brasileirão foi para o Bragantino no dia 20 de abril, ou seja, 3 meses aí sem saber. 12 rodadas sem perder. 12 rodadas. Em casa venceu todos os jogos, com exceção de um empate com o Atlético Mineiro, que foi 0-0. Então, vamos ver o Ceará, né? O Ceará já o Ceará não tá fazendo gol também, né? Tem um ataque que já tá há 3 jogos sem balançar as redes. Se a gente pegar desde a volta, né? Teve o jogo da Copa do Nordeste, que ele até passou nos pênaltis contra o Sport, não fez gol mas também. foi 0-0. Então, um gol em 5 jogos, né? Perdeu os últimos 3. E assim, Corinthians, que não tava bem, né? Internacional, tudo bem fora. Até foi um jogo bom do Ceará. Sim. Foi o melhor, inclusive, tá? Foi absurdo ele não ter feito gol. Mas, enfim, ele perder em casa pra Mirassol e Corinthians não dá, né? 2 derrotas aí dentro de casa, que era justamente a grande força do Ceará Arena Castelão, é inaceitável de fato. Vamos lá para o nosso aplicativo, ou para o nosso momento, pra gente dar uma analisada nas odds. Por quê? A gente tem um Cruzeiro pagando em 46 já, Fábio. Que assim, não é uma odd alta, mas em termos de valor, velho, pô, essa odd aqui, ao meu ver, era pra estar 1,30, 1,35, 1,36, eu acho que era por aí. Eu vejo muito valor nessa odd do Cruzeiro, tá? Acho difícil demais o Cabuloso dar uma vacilada em casa contra um time que é um dos piores visitantes do Campeonato Brasileiro. É o melhor mandante contra um dos piores visitantes. O momento recente é absurdo o quanto destoa, né? Cruzeiro vem de 12 jogos sem perder no Brasileirão, Ceará vem de 3 derrotas seguidas. Então, velho, sem sombra de dúvidas, essa aqui vai ser a nossa hotbet. Vitória do Cabuloso contra o Ceará, atuando em casa. Vamos com o stake dobrado. Então, nossa principal dica aí pro domingão, vitória do Cruzeiro contra o Ceará. E a gente quer saber para você qual a melhor dica aí para esse domingão. Diz aí nos comentários, aproveita, dá o like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para você ser notificado a cada novo vídeo, né? Também tem um assistindo e apostando também, outro conteúdo, você acompanha o Bets do Dia, mas também tem um assistindo e apostando. Você que está no YouTube, vai na nossa sessão ali de ao vivo, né? Que você vai ver aí as lives que estão programadas, porque também é uma boa aí, a gente aqui é o pré-live, né? Análise pré. E temos o assistindo e apostando, que são as apostas durante o jogo também, com alta assertividade lá com o Esteliano Vieira. Então acompanha outros conteúdos aqui da TV Bet. É isso, Matheus Montenegro. É isso, Fábio. Valeu, galera. Tamo junto e até a próxima. Valeu.